Atenção pessoal, pois no vídeo de hoje a gente vai ter uma comparação tripla entre 3 televisões de tecnologia mini LED que vocês estavam pedindo há bastante tempo pra gente fazer aqui no canal. E a comparação vai ser entre a televisão QN85D da Samsung, que está na esquerda dessas imagens, contra a TCL C755 no centro, e na direita temos a D Extra da Philips, também conhecida aí como PML 9118. E sem enrolar, eu já vou começar direto falando sobre a qualidade de imagem, então se vocês também já puderem iniciar esse vídeo deixando um gostei aqui embaixo, a gente agradeceria muitíssimo mesmo, pois isso ajuda demais na manutenção aqui do nosso canal. E além disso, as 3 TVs aqui atrás, a gente comprou com o próprio dinheiro justamente para trazer esse conteúdo aqui para vocês, então contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Em relação à qualidade de imagem, eu confesso para vocês que foi uma comparação bem difícil de fazer, e eu digo isso pois a qualidade de imagem dessas televisões variava muito a depender da imagem que eu estava testando. Então, para esse vídeo ficar mais organizado, eu vou começar falando como essas televisões se saíram durante a reprodução de cenas mais escuras. Afinal de contas, como eu já falei, as 3 televisões estão utilizando tecnologia de mini LED, tecnologia essa que tem como justamente o ponto positivo de melhorar o nível de preto e de contraste, especialmente dessas cenas mais escuras. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo fortemente que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser muito mais fácil de vocês conseguirem visualizar a diferença do nível de preto entre essas 3 TVs. E sobre os testes nessas imagens mais escuras, eu diria que aqui não tem muito mistério, a televisão da TCL teve uma boa vantagem na maioria das cenas testadas. E eu digo isso para vocês, pois a televisão da TCL conseguia entregar um excelente nível de preto e ao mesmo tempo conseguia manter boas cores. Já as outras 2 televisões tinham um pouco mais de dificuldade de fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, no caso da televisão da Samsung, ela também conseguiu entregar pra gente um excelente nível de preto, basicamente ali do mesmo nível da TCL. No entanto, em várias cenas escuras, a televisão perdia saturação e isso prejudicava bastante as cores. Inclusive, nós estamos mostrando algumas dessas imagens e vocês podem ver como realmente a Samsung nessas cenas perdia na qualidade das cores se comparado às outras 2 televisões. Era quase como se tivesse um filtro cinza ali cobrindo algumas imagens durante a reprodução dessas cenas. E uma imagem que ilustra perfeitamente isso que eu estou falando agora para vocês é essa que eu estou mostrando agora. Reparem como as cores dessa imagem são bem diferentes entre as 3 televisões, especialmente na roupa da mulher, que no caso da televisão da Samsung parecia até que tinha perdido a cor. Inclusive, nesse momento do vídeo é importante falar para vocês que durante os testes eu deixei as 3 televisões no modo de imagem filme, pois esse é um modo de imagem que tenta entregar pra gente cores mais precisas e naturais. E a única alteração que eu fiz foi colocar o recurso de escurecimento local na potência máxima dessas televisões, pois no caso da TV da Samsung e da Philips, de fábrica esse recurso vinha ativado pela metade. E vale mencionar que eu fiquei tão curioso com essa cena da mulher que eu estou mostrando novamente para vocês, que por curiosidade eu até coloquei ali a televisão da Samsung no modo padrão, para vocês verem a transição ali entre o modo padrão e o modo filme na televisão da Samsung, mas como vocês podem reparar, não ajudou tanto assim. E também é importante mencionar que essa perda na qualidade das cores da televisão da Samsung nessas cenas mais escuras não acontecia em todas as cenas escuras, tá pessoal? Existiam vários momentos onde a Samsung conseguia sim entregar boas cores mesmo em cenas mais escuras. No entanto, como a gente aqui está comparando 3 televisões de tecnologia mini LED, eu acredito que qualquer detalhezinho pode ser o suficiente para vocês escolherem entre uma ou outra televisão, então nesse vídeo aqui eu estou tentando ser o mais completo possível. E falando agora do desempenho da televisão da Philips durante a reprodução dessas cenas mais escuras, eu diria que em relação à cor ela fez um ótimo trabalho, talvez até melhor se comparado às outras 2 televisões, pois dava para ver aqui no ao vivo que a televisão da Philips realmente estava se esforçando para entregar pra gente cores mais precisas e naturais. No entanto, infelizmente para ela foi a televisão que apresentou o pior nível de preto, pior contraste, pior vazamento de luz e o pior efeito blooming também. E além disso, em várias dessas cenas testadas, ela foi a TV que apresentou o brilho mais fraco. Então, mesmo que eu tenha gostado das cores da televisão da Philips durante a reprodução dessas cenas mais escuras, infelizmente essas somas de pontos negativos infelizmente impactaram negativamente a qualidade de imagem da TV. Inclusive, nesse momento estamos mostrando algumas dessas imagens onde dá para ver claramente essa questão do efeito blooming e vazamento de luz ali na televisão da Philips, especialmente na parte superior da tela. Então, se você for uma pessoa mais detalhista em relação a esse tipo de questão, talvez seja mais interessante pegar uma das
outras duas televisões. E uma outra imagem legal que a gente separou que mostra muito bem essa questão é essa que vocês estão vendo agora. A gente chegou bem perto ali da televisão da Philips e dá para ver claramente o vazamento de luz acontecendo na parte superior. E percebam que quando a gente aponta a câmera para a televisão da TCL e da Samsung, elas realmente entregam um resultado muito melhor na questão do nível de preto. E nesse momento do vídeo, eu até acho que é válido mencionar que a televisão da Philips tem tecnologia de Ambilight, que para quem não conhece são luzes de LED que ficam atrás da televisão e ficam ali iluminando o nosso ambiente de acordo com as imagens que vão passando na tela. E como vocês podem ver, é um recurso muito legal e que funciona muito bem para qualquer conteúdo que você esteja assistindo, inclusive com jogos de videogames. E se vocês quiserem, é legal mencionar que dá para controlar o brilho dessas luzes de LED e também a saturação das cores emitidas por ela. E eu estou mencionando esse detalhe nesse momento do vídeo, pois quando você liga o Ambilight, ele acaba iluminando um pouco do seu ambiente. E quando o seu ambiente está um pouco iluminado, você acaba perdendo um pouco da percepção da qualidade do nível de preto da TV. Então, quando a gente ligava o Ambilight, a sensação visual que a gente tinha era como se o nível de preto tivesse melhorado. Inclusive, nesse momento, estamos mostrando algumas imagens onde a gente liga e desliga o Ambilight e como vocês podem reparar, quando a gente ativa o recurso, realmente a sensação visual que a gente tem é que o nível de preto da TV da Philips melhorou. Mas no final das contas, eu diria que nessas cenas mais escuras, a grande vencedora foi a TV da TCL, pois ela conseguiu entregar ao mesmo tempo um excelente nível de preto e boas cores. Mas também é importante destacar que isso não significa que ela fosse ali 100% perfeita nessas cenas mais escuras, porque se você tiver um olhar um pouco mais exigente em relação à precisão das cores, talvez você perceba que nessas cenas mais escuras, a televisão da TCL exagerava um pouquinho na saturação e justamente por isso ela conseguia entregar pra gente essas imagens, essas cores mais impactantes. Mas mesmo assim eu continuo dando a vitória para ela durante a reprodução dessas cenas mais escuras. Falando agora em relação às cenas mais claras e coloridas, nesse sentido eu achei o confronto muito mais equilibrado, sendo que a maior vantagem da TCL era em relação ao brilho, mas particularmente falando eu tive ali uma tendência por preferir a televisão da Samsung e da Philips nessas cenas, pois apesar de terem menos brilho, pelo menos entregavam cores que pareciam ser mais realistas. Mas no final das contas, se fosse para fazer uma média geral, juntando as cenas coloridas com as cenas escuras, eu diria que a vitória ainda fica com a TCL, pois ela conseguia entregar pra gente um resultado muito bom, independente da cena que eu estava vendo. Já as outras televisões variavam mais a qualidade de imagem a depender do conteúdo que eu estava assistindo, diferente da TCL que conseguiu manter uma qualidade de imagem mais estável. No entanto, essa parte sobre a qualidade de imagem ainda não terminou, pois agora vem alguns detalhes bem relevantes que podem estar ajudando a vocês a decidir qual TV comprar. Mas antes, lembrando, pessoal, independente de qual televisão você for comprar, eu tenho certeza que você quer economizar dinheiro, então aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, vamos estar colocando o nosso grupo oficial do WhatsApp. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando para vocês e é completamente de graça para entrar e participar. Inclusive até vale a pena mencionar que a maioria das televisões que a gente traz vídeos aqui para vocês, a gente compra diretamente lá pelo nosso grupo do WhatsApp. E também lembrando, pessoal, se estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de dar uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês já deixaram o gostei, vejam se estão inscritos no canal, pois isso ajuda demais a manter aqui o nosso canal, contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Mas continuando aqui com a nossa comparação, como eu falei anteriormente, ainda existem alguns detalhes bem importantes sobre a qualidade de imagem. Por exemplo, em relação ao ângulo de visão, aqui a televisão da Philips tem uma vantagem. Então percebam que à medida que a gente vai para os lados, ela consegue conservar melhor a qualidade das cores se comparado às televisões da Samsung e da TCL. E isso está ocorrendo pois a Philips está usando um painel do tipo IPS, que para quem não conhece tem como ponto positivo justamente um bom ângulo de visão. Já a Samsung e a TCL estão usando o painel do tipo VA, que não tem a mesma qualidade no ângulo de visão. Mas de qualquer forma dá para dizer que as duas mesmo assim fazem um trabalho ok no ângulo de visão, se levarmos em consideração que estão entregando um painel do tipo VA. Um outro detalhe interessante sobre a qualidade de imagem é que a televisão da TCL tem o pior manuseio de reflexo. Na prática isso significa que ela é a televisão que mais reflete as luzes do ambiente. Por exemplo, reparem que nessa imagem a televisão da TCL é a
mais esbranquiçada de todas, pois ela está refletindo com muito mais intensidade a parede branca que está na frente dela. Já a televisão da Samsung ali na esquerda consegue fazer um trabalho um pouco melhor, mas na prática a grande vitoriosa foi a televisão da Philips ali na direita, que conseguia deixar o reflexo mais escuro. E nesse momento do vídeo, alguém até poderia argumentar que isso não faz tanta diferença assim, pois mesmo tendo um painel mais reflexivo, a TCL tem um brilho maior, então na prática ela também se sai muito bem em ambientes iluminados. E esse argumento de fato faz sentido, pois como vocês estão vendo nessas imagens, a televisão da TCL se sai muito bem mesmo em ambientes mais iluminados. Mas agora vem um detalhe interessante sobre essa questão, pois durante os testes eu percebi que a televisão da TCL, na hora de reproduzir um vídeo que não tinha suporte a HDR, por algum motivo, às vezes, diminuía a intensidade do brilho. E nesse momento, daí sim, o tipo de painel que ela estava utilizando acabava desfavorecendo ela se comparado à Samsung e à Philips. Inclusive, vocês já estão vendo algumas dessas imagens e a gente pode ver claramente que nesses momentos a televisão da Samsung e da Philips entregavam uma vantagem maior. Então, se você for comprar uma televisão para colocar em um ambiente mais iluminado, talvez seja interessante comprar a Samsung ou a Philips, sendo que a vantagem da Samsung é ter mais brilho e a vantagem da Philips é ter um ângulo de visão melhor. E eu penso que é interessante comentar com vocês que durante esses testes em ambientes mais iluminados, eu tirei essas televisões do modo filme e coloquei no modo padrão, pois quando a gente está utilizando a TV em um ambiente mais iluminado, eu acredito que é mais interessante priorizar o brilho do que necessariamente as cores. Então nessas cenas mais iluminadas, eu já tinha colocado as duas televisões, ou no caso as 3 televisões, no modo de imagem padrão. Ainda sobre a qualidade de imagem, eu não senti nenhuma diferença muito significativa em relação à uniformidade de cores dessas TVs, então eu acredito que sejam o suficiente para agradar aí a maioria dos consumidores. E para quem não conhece, a uniformidade das cores é importante na seguinte situação: sabe quando você está vendo um filme ou uma série que tem aqueles takes laterais que a câmera fazia esse movimento assim de um lado para o outro, ou então para cima ou para baixo, ou então, por exemplo, quando você está vendo uma partida de futebol e a câmera fica acompanhando a partida desse jeito? Então, justamente nesses momentos a uniformidade das cores é importante, pois se a televisão não for muito boa nesse sentido, às vezes você vai ter a sensação que algumas regiões da tela estão mais escuras do que outras, quase dando uma sensação de tela suja, sabe? Então nesse tipo de ambiente a uniformidade de cores é importante. E se por acaso você nunca percebeu esse tipo de efeito na sua televisão, então eu diria que você não precisa se preocupar muito com essas daqui, tá? Porque elas fazem um trabalho ok para a maioria dos consumidores. No entanto, se você for um usuário super exigente nesse sentido, infelizmente você vai ver que nenhuma dessas 3 televisões são perfeitas, tá? Mas se você for mais exigente, vale dizer que a televisão da Samsung foi um pouco superior nesse sentido, mas também vale a pena complementar que essa questão da uniformidade das cores pode variar um pouco de unidade para unidade. Outro detalhe que eu quero comentar é o seguinte: as 3 televisões aqui atrás possuem recurso de suavização de imagem, que para quem não conhece é um recurso que consegue pegar a imagem original de um filme, de uma série, e consegue fazer com que essa imagem fique mais fluida do que a própria imagem original. E sobre esse recurso, nenhuma das 3 consegue fazer ali um trabalho 100% perfeito, mas vamos lembrar que nesse sentido eu até acho que não existe nenhuma televisão que seja ali realmente 100% perfeita. Mas a grande questão que eu queria comentar aqui é que nesse sentido a televisão da Samsung foi a melhor de todas, seguida da televisão da Philips, e na terceira posição como a pior nesse sentido veio a televisão da TCL. E eu disse que a TCL é a pior nesse sentido, pois a depender da cena eu percebia que ela dava uns microtravamento e além disso, a depender da cena, se tivesse ali um movimento muito rápido, ela gerava mais defeitos visuais se comparado à televisão da Samsung e da Philips. Mas honestamente falando, eu acredito que a maioria nem sequer iria perceber esse tipo de questão. E para encerrar essa parte sobre o recurso de suavização de imagem, vale a pena mencionar que no caso da televisão da TCL, eu notei que por algum motivo quando eu colocava a televisão no modo padrão, o recurso de fluidez funcionava melhor se comparado ao modo filme. Mas honestamente falando, isso não era para acontecer, tá? O recurso de suavização de imagem é um recurso separado na televisão que deveria funcionar igual independente do modo de imagem. Mas por algum motivo no modo filme ele é menos preciso se comparado ao modo padrão. Falando agora em relação ao upscaling, que para quem não conhece é a capacidade da televisão pegar um conteúdo abaixo da resolução 4K e fazer ali um aprimoramento de imagem.
Nesse sentido, pelo menos na minha percepção visual, a melhor TV foi a Samsung, seguida pela Philips, e na terceira colocação veio a TCL aqui atrás. No entanto, vale a pena mencionar que a televisão da TCL aqui atrás é a maior de todas, ela tem 65 polegadas, enquanto as outras duas televisões têm 55, e talvez isso tenha impactado um pouco a minha percepção visual, tá? O ideal realmente nesse teste de upscaling seria todas as três televisões terem exatamente o mesmo tamanho. No entanto, no caso da televisão da TCL, infelizmente ela não é vendida no tamanho de 55 polegadas. E infelizmente, então a gente teve que comprar o tamanho de 65 aqui no caso da TV da TCL. E para encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, vale dizer que as três TVs possuem suporte para HDR, no entanto, só a Philips e a TCL possuem suporte para Dolby Vision. Mas enfim, pessoal, se fosse para fazer um resumo sobre a qualidade de imagem e eleger uma única vencedora aqui, o meu voto seria na televisão da TCL, pois ela conseguiu entregar pra gente a imagem mais estável e muito boa, seja em cenas mais escuras ou em cenas mais brilhantes. E sim, pessoal, eu sei que como a gente viu até aqui, ela não é 100% perfeita, ela poderia ser melhor em relação à qualidade de imagem em alguns pontos, no entanto, eu acredito que esses pontos onde ela poderia ser melhor são apenas alguns detalhes que na prática mesmo, talvez a maioria das pessoas nem sequer percebam, sabe? Então por isso eu tô dando a vitória pra ela em relação à qualidade de imagem. Mas mudando de assunto, o que falar agora em relação à qualidade sonora? Neste sentido, mais uma vez eu daria a vitória para a TCL, pois ela entrega pra gente um som de ótima qualidade e consideravelmente mais alto se comparado às outras duas televisões. E na segunda colocação em relação à qualidade sonora, eu daria a vitória para a TV da Samsung, que apesar de ter um som mais baixo, ainda assim tem um volume legal e tem uma excelente qualidade. E na terceira colocação, eu colocaria a televisão da Philips, mas vale a pena mencionar aqui que apesar de eu estar dando a terceira colocação para a Philips, isso não significa que ela tem uma qualidade de áudio ruim, tá, pessoal? Não é isso. Ela também entrega uma boa qualidade pra gente, mas infelizmente para ela é inferior se comparado às outras duas concorrentes. E no caso específico da televisão da Philips, eu até recomendo que vocês entrem ali no menu de áudio da televisão e deem uma mudada, uma experimentada ali entre os modos de áudios pré-definidos, pois a depender do que você estiver visualizando, pode impactar bastante a qualidade sonora. E para encerrar essa parte sobre a qualidade do som, vale a pena mencionar que as três televisões possuem suporte para Dolby Atmos. Falando agora em relação ao sistema operacional, aqui a Samsung está utilizando o sistema Tizen, enquanto a TCL e a Philips estão utilizando o Google TV. E em termos de aplicativos, as três são bem completas, entregando os principais aplicativos presentes no mercado atualmente. E sobre a fluidez do sistema operacional, eu diria que as três funcionaram bem e devem ser o suficiente para agradar a maioria das pessoas. No entanto, se fosse para eleger uma vencedora em termos de velocidade, ficaria empatado entre a Samsung e a Philips, que desempenharam um trabalho muito bom nesse sentido. E quando eu digo muito bom, pessoal, não é assim, uau, que velocidade incrível, velocidade da luz. Mas, de qualquer forma, sim, as duas foram superiores se comparado à TCL aqui atrás. E eu tô colocando aqui a TCL como o sistema mais lento, porque de vez em quando dava para perceber que parecia que a televisão tinha que pensar um pouco mais, sabe, antes de responder aos nossos comandos. Então, por isso eu tô colocando ela na terceira posição. E ainda falando sobre a velocidade do sistema operacional, é legal mencionar que no caso das televisões Google TV, que no caso é a TCL e a Philips, é possível baixar um aplicativo que se chama AIDA 64, e isso é interessante pois esse aplicativo nos mostra algumas informações curiosas. Por exemplo, segundo esse aplicativo, a televisão da TCL tem 2,5 GB de RAM, enquanto a Philips tem 3. Isso dá uma vantagem de cerca de 20% para a Philips. Além disso, a arquitetura do núcleo da TCL opera a 1390 MHz, enquanto na Philips é de 2000 MHz. E na prática isso significa que a Philips é cerca de 44% mais rápida. E é importante mencionar que na prática isso não significa que a televisão da TCL seja super lenta, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia geral, durante os testes a televisão da TCL demorava ali cerca de 1 a 2 segundos a mais para responder aos meus comandos se comparado às duas concorrentes. A grande questão aqui é como a televisão da TCL vai se manter a longo prazo, pois como as especificações delas são inferiores, por exemplo, se comparado à Philips, a tendência é que a longo prazo ela comece a ficar um pouco mais lenta se comparado à Philips. E vale a pena reforçar que no caso da televisão da Samsung, não dá para baixar aquele aplicativo chamado AIDA 64, tá? Então é por isso que eu estou excluindo meio que a Samsung dessa parte do vídeo. E o que falar agora sobre o desempenho com games dessas TVs? Nesse sentido, as três entregam pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz, sendo que a televisão da TCL aqui atrás
tem a vantagem de conseguir atingir uma taxa de 144 Hz se você for um jogador de PC. Também vale a pena comentar que as três televisões possuem suporte para HDMI 2.1. A grande diferença aqui é que a televisão da Samsung tem 4 portas HDMI e as 4 são HDMI 2.1. Já a televisão da Philips e da TCL também tem 4 portas HDMI, só que apenas 2 são 2.1. E também vale a pena comentar que todas as televisões entregam pra gente suporte para VRR e FreeSync. Então, em termos de tecnologias, as três estão bem preparadas para o público gamer. E se por acaso, se vocês quiserem, no futuro eu posso fazer um vídeo 100% dedicado, mais detalhado, em relação à experiência gamer com cada uma dessas três televisões. Então, se vocês quiserem, é só colocar aqui embaixo no campo de comentários. Daí, nesse vídeo, se eu for fazer, eu posso me aprofundar mais em algumas questões, como por exemplo nas configurações de imagem. E aproveitando que eu falei anteriormente sobre as portas HDMI, agora na tela vocês estão vendo todas as conectividades completas dessas três televisões. Mas enfim, pessoal, então essa foi a nossa comparação tripla. Eu mencionei aqui todos os detalhes que eu julguei relevante durante os testes com as três televisões. Até vale dizer que eu poderia ter mencionado aqui alguns outros detalhes, como por exemplo a diferença ali do visual dos controles remotos da TV e algumas outras questões. No entanto, nesse vídeo aqui eu tentei focar no principal, naquilo que eu acho que pode impactar a escolha de vocês. Mas se vocês acharam que por algum motivo faltou algum detalhe relevante, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para estar complementando esse vídeo, pois eu vou tentar ler o máximo de comentários possível. Mas enfim, pessoal, depois que a gente viu esse monte de informações, qual televisão comprar? Mas antes de responder essa pergunta, eu queria agradecer imensamente a todo mundo que chegou até o final. Valeu mesmo, pessoal! E se puderem dar uma olhadinha aqui embaixo novamente, só para confirmar se vocês realmente deixaram gostei, para confirmar se vocês realmente estão inscritos aqui no canal, eu agradeceria demais pelo apoio de cada um de vocês. E também lembrando, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões, então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando para vocês e é completamente de graça para entrar e participar. Mas então vamos lá, pessoal, qual TV comprar? Sinceramente falando, o ideal mesmo seria cada um de vocês analisarem os pontos positivos e negativos que eu mencionei sobre cada uma dessas televisões e aí sim vocês fazem a escolha baseada no que vocês estão procurando. E eu digo isso para vocês, pois infelizmente nenhuma dessas três televisões ganhou em todas as características. E eu falei infelizmente ali, porque na prática mesmo, a minha vontade é que tivesse uma vitoriosa aqui 100%, sabe? Eu queria que uma dessas três televisões fosse melhor em todas as características, afinal de contas isso ia facilitar bastante o vídeo e eu tenho certeza que também iria facilitar bastante a escolha de vocês. No entanto, como nenhuma dessas três televisões ganhou em tudo, realmente é muito importante vocês levarem em consideração o que vocês estão procurando. De qualquer forma, se eu fosse fazer uma escolha, pessoalmente falando, provavelmente eu teria uma tendência em ir na televisão da TCL, pois ela teve uma imagem que me agradou mais, especialmente durante a reprodução de cenas mais escuras. Mas eu confesso para vocês que mesmo tendo aqui uma leve preferência pela televisão da TCL, eu confesso que em algumas características ela poderia sim ser um pouco melhor, como eu comentei ao longo desse vídeo. Já no caso das televisões da Samsung e da Philips, as duas televisões também apresentaram bons pontos positivos, então a depender do que você estiver buscando, pode sim fazer sentido ir tanto na televisão da Samsung como na Philips. E para encerrar esse vídeo, eu acredito que é relevante comentar rapidamente sobre a diferença de preço entre as três televisões. E sobre os preços, eu vou pegar aqui o meu celular, porque eu anotei os preços da televisão aqui, então vamos lá. Se a gente for usar como referência os tamanhos de 65 polegadas, a gente vai ver que a televisão da TCL e a televisão da Philips, em momentos de ofertas, aparecem ali mais ou menos por cerca de R$ 4.500, sendo que essas televisões também já apareceram abaixo desse valor lá no nosso grupo de ofertas, tá? Especialmente a televisão da TCL, que nos últimos dias vem aparecendo com excelentes ofertas. Mas se a gente for arredondar aqui para cima, dá para colocar aí as duas como R$ 4.500. Já a televisão da Samsung, em boas ofertas, aparece por R$ 6.300, ou seja, uma diferença de preço gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, no modelo de 65 polegadas, geralmente a televisão da Samsung custa R$ 1.800 a mais se comparado à TCL e a Philips. E olha que eu tô sendo bonzinho, tá? Porque esse preço que eu tô falando aqui é baseado numa boa oferta recente da televisão da Samsung, porque na maioria das vezes realmente a diferença de preço chega a ser
bem maior, passando dos R$2.000. Então, se você está procurando uma televisão grande, a televisão da Philips e da TCL tem um custo-benefício bem mais atraente. Já no caso do modelo de 55 polegadas, aqui a gente tem uma notícia triste, pois infelizmente a C755 aqui atrás não está disponível no modelo de 55 polegadas. Então você teria que fazer uma escolha entre a Samsung e a Philips aqui no outro lado. E nesses tamanhos de 55 polegadas, tanto a televisão da Samsung quanto da Philips em momentos de oferta ficam ali basicamente empatadas com o mesmo valor de R$3.500. No entanto, no caso da televisão da Philips, se você tiver paciência, dá para economizar R$500, tá? Porque ela já apareceu por mais ou menos R$3.000 lá no nosso grupo de ofertas. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, ficou faltando alguma informação, ou se alguém aí que estiver vendo esse vídeo nesse exato momento já tiver uma dessas 3 televisões, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para relatar sua experiência, tá gostando, não tá gostando, quais são os pontos positivos e negativos segundo a sua experiência. Pode ficar aqui embaixo à vontade no campo de comentários. Inclusive eu agradeço demais o comentário de cada um de vocês, pois os comentários de vocês ajudam demais a enriquecer o conteúdo desse vídeo. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Valeu, falou e até a próxima!